Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui é a Ida, professora de língua portuguesa de vocês. E estamos aqui em mais um vídeo para a gente corrigir e comentar as atividades do PET volume 2 da semana 2 de língua portuguesa do terceiro ano, tá? A atividade dessa vez é sobre variedades linguísticas. O que são variedades linguísticas? São as variações que a língua sofre. Então, na nossa língua portuguesa, a gente tem muitas variações, várias variedades, né? Algumas por conta da posição geográfica dos falantes. Então, por exemplo, o Brasil é um país muito grande. Então, a gente não fala do mesmo jeito no país inteiro. Existem variedades regionais, existem diferenças nas variedades da nossa linguagem de uma região para outra. Tem variedades sociais, né? Tem variedades de acordo com a faixa etária das pessoas, com a idade. Então, existem aí variedades dentro da nossa língua. E a gente tem aqui, na primeira atividade, uma personagem muito usada para tratar desse assunto da variedade linguística, que é o Chico Bento, personagem do Maurício de Souza. Ele está numa tirinha falando com a professora dele e ele fala aqui, ó, no primeiro balão: Professora, a senhora ia me castigar por uma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico, responde a professora. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje. Então, tá aqui, a gente vê algumas características da fala do Chico Bento que vão demonstrar qual é a variedade linguística que ele emprega na fala dele, tá? Vamos à primeira questão. Sobre os aspectos que envolvem a variação linguística, é correto afirmar que, por se tratar de uma variante informal, a fala de Chico Bento apresenta marcas da oralidade típicas da fala caipira. Eu já marquei essa daqui como a correta. Por quê? É uma variante informal que o Chico Bento emprega? Sim, é informal. Primeiro que ele está numa conversa, né? É uma conversa, um diálogo com a professora dele. E a forma como ele está empregando as palavras aqui, com certeza, não é a variação mais formal da língua. E a gente pode falar que tem marcas da oralidade, ou seja, da maneira de se comunicar oralmente? Sim, tem marcas da forma de se falar e não da forma de se escrever, né? E marcas do falar caipira. O caipira é o típico da roça, né, da zona rural. O jeito que o Chico fala é característico da fala dos moradores da zona rural? Sim, é característico sim. Então, por isso que essa daqui é a correta. Mas vamos verificar as outras para vocês terem certeza e para a gente ver por que elas estão erradas, tá? A fala de Chico Bento não é objeto de preconceito linguístico por parte dos falantes provenientes da área urbana. É o que fala a letra B. Está errada. Não é objeto de preconceito linguístico? Claro que é. As pessoas da área urbana têm preconceito sim em relação às pessoas da zona rural pelo modo como elas falam. Existe esse preconceito linguístico com certeza, então a letra B está errada. Por se tratar de uma conversa com a sua professora, a fala de Chico Bento não cumpre seu papel comunicativo. Ou seja, a professora não consegue entender o que o Chico Bento está falando, porque ele está falando com a variedade linguística caipira. Não, está errado isso. Né? A professora é uma professora de zona rural, com certeza ela conhece bem essa variedade e consegue entender o que os alunos dela falam, assim como aquilo que o Chico está falando aqui. Então, ela cumpre o papel comunicativo sim, tá? Está errado a letra C. A forma como o Chico Bento se expressa traz prejuízos à norma padrão da língua, por isso deve ser evitada. Traz prejuízo à norma padrão? Não. Uma pessoa falar dessa forma não está prejudicando a norma padrão, não está mudando nada. A norma padrão continua sendo da mesma forma. A forma que o Chico fala é diferente da norma padrão, mas não traz prejuízo a ela. Então está errada essa aqui também, só pode ser a letra A, ok? Ainda sobre a tirinha do Chico Bento, vamos responder aqui as questões as alternativas aqui da número 2, tá? Leia novamente a tirinha da atividade 1 e responda. Como você caracterizaria o personagem Chico Bento do ponto de vista econômico? Bom, o Chico Bento é pobre, pois usa roupas velhas, rasgadas e também anda descalço. Se a gente olhar para ele, vocês vão ver aqui, ó, tá descalço. Ele está descalço, a roupinha dele rasgada aqui, ó, na calça curta, tá vendo? Então, ele demonstra ser mais pobre aqui pelo jeito como ele se veste, ele está descalço, tá?
Na letra B, e como caracterizaria do ponto de vista regional, geográfico? É um morador da zona rural. Na nossa região aqui a gente falaria é o típico da roça, e mora na roça, tá? Poderia ser chamado de caipira também, tá? Mas é um morador da zona rural, tá? Letra C, e do ponto de vista social? Ele pertence à classe baixa da sociedade, pelo modo como se veste, como já falamos lá na letra A, e também porque ele fala uma variedade típica de quem não é escolarizado. Então, gente, por que o morador da zona rural ele tem essa variedade linguística muito distante da norma padrão da língua? Porque já é algo histórico, né? Os moradores da zona rural antigamente tinham mais dificuldade de acesso à escola. Hoje em dia nem tanto, porque você tem transporte, você tem escolas na roça, então hoje em dia eles têm mais acesso, embora não tanto quanto quem mora na zona urbana. Mas isso causa um distanciamento entre a variedade falada na zona rural e a variedade falada na zona urbana. Por quê? Porque os moradores da zona urbana são mais escolarizados, têm mais acesso à escola. E é na escola que a gente aprende a norma padrão da língua, ok? Então, vamos para a letra D. Por que você pode responder responder as questões anteriores? Em que se embasou para isso? Então, nós podemos responder as questões anteriores por causa das semelhanças da personagem com o modo de se vestir e a variedade linguística empregada pela população das camadas mais baixas da sociedade. Como a gente conhece pessoas da zona rural, como a gente conhece pessoas das classes mais baixas da sociedade, a gente consegue comparar a forma como essas pessoas falam e a forma como elas se vestem, e a gente consegue comparar com o personagem do Chico Bento e deduzir todas as respostas que a gente colocou. Aqui está falando em que você se embasou. Então, a gente se embasa no nosso conhecimento das pessoas que moram na zona rural, no nosso conhecimento das pessoas das camadas mais baixas da sociedade, ok? Letra E. Existe, então, alguma correlação entre a identidade cultural e a variação linguística? Sim, claro que sim, pois a variedade linguística que o indivíduo emprega faz parte de sua identidade cultural. O modo como falamos retrata o meio social em que vivemos. O que quer dizer isso, gente? O que é identidade cultural? É aquilo que identifica a sua cultura, identifica a que cultura você pertence. Então, a variedade linguística que você emprega tem tudo a ver com a sua cultura, com o meio social onde você vive, com o lugar onde você vive, com a sua família, com as pessoas que são da sua comunidade, porque é com essas pessoas que a gente aprende a falar. Você, desde pequeno, começa a ouvir as pessoas ao seu redor, da sua família, da sua sociedade falando, e você imita o que elas fazem. Então, a variedade linguística tem tudo a ver com a identidade cultural, tá bom? Vamos para a letra F aqui. Agora pense estritamente na linguagem utilizada pelo personagem. Você poderia somente por meio dela responder as questões 1, 2 e 3? Aqui está 1, 2 e 3, mas vamos considerar A, B e C, tá? Porque as questões anteriores aqui elas estão enumeradas, mas em forma de letras e não de números, né? Então, sim, nós poderíamos responder as questões anteriores só pela variedade linguística utilizada com ele, sim. Por quê? A variedade linguística empregada pela personagem é característica dos falantes da zona rural das camadas mais baixas da sociedade. Se eu conheço que os falantes da zona rural falam dessa forma e das camadas mais baixas da sociedade falam dessa forma, eu consigo identificar que, pelo modo como ele fala, ele pertence a essa classe, ok? Letra G. E essa maneira de conversar é típica da zona urbana ou rural? Como chegou a essa conclusão? Como já falamos lá anteriormente, é típica da zona rural. E como que a gente chega a essa conclusão? Pois muitos moradores da roça, da zona rural, falam desse modo. Então é conhecendo o modo como as pessoas da zona rural falam que a gente consegue comparar com Chico Bento e chegar à conclusão de que ele é um morador da zona rural. Tá bom? Letra H. É tranquilo para as pessoas aceitarem a fala típica da zona urbana? Da zona urbana, sim. Por que é tranquilo? Porque é uma fala mais próxima da variedade padrão da língua, ou da norma padrão da língua. Tá? A zona urbana, a variedade padrão, a variedade linguística da zona urbana, ela é muito mais aceitável do que
as variedades diferentes, mais distantes da zona da norma padrão, mais distantes da variedade padrão. Por quê? Porque essas mais distantes são frequentemente alvo de preconceito linguístico. O que se tem na cabeça das pessoas é que o que está correto é o que está de acordo com as regras, de acordo com as normas. Tudo que está diferente disso é errado. E é sobre isso que fala o número 3 aqui, tá? Crie um pequeno texto respondendo as questões abaixo. Existe uma variedade melhor do que a outra? Como devemos tratar as variedades linguísticas? Enquanto formas diferentes de realização da língua ou como correto e não correto? O que nós temos aqui? Não existe variedade linguística melhor do que a outra. Todas as variedades são legítimas e cumprem seu papel de comunicação. Devemos tratá-las como formas diferentes de realização da língua, pois elas expressam a variedade cultural existente na sociedade. Sendo assim, não há variedade correta e não correta. O que se tem é a necessidade de se adequar à linguagem empregada a cada situação de comunicação. Então, o que a gente aprende aqui, gente? Que as variedades linguísticas elas são legítimas. Elas ocorrem espontaneamente na nossa sociedade, porque nós vivemos em uma sociedade variada. As pessoas elas têm características relacionadas com a sua cultura, com o meio social em que elas vivem, e isso reflete na linguagem, nas variedades linguísticas que elas usam. Então, tudo isso é legítimo, é correto, é aceitável, porém, existe uma norma padrão? Existe. Existem regras da língua que devem ser empregadas principalmente na língua escrita, né, em situações formais de fala. Então, o que a gente precisa precisamos dominar a norma padrão, aprendê-la nas escolas, estudando, para que a gente tenha capacidade de empregá-la quando necessário, que seria isso aqui, ó, adequar a linguagem empregada a cada situação de comunicação. Então, o Chico Bento, ou o morador da zona rural, ele pode falar daquele jeito com a professora, ele pode falar daquele jeito com os amigos dele, com as pessoas da casa dele. Mas quanto mais ele frequentar a escola, mais ele vai ter conhecimento da norma padrão para empregá-la quando necessário, ok? E não quer dizer que quando ele empregar a norma padrão ele está correto e quando ele empregar aquela forma de falar que está na tirinha ele está errado. O que quer dizer é que ele pode ter a fala dele na variedade linguística da zona rural, tranquilamente, porém, é fato que esta forma vai ser alvo de preconceito se ele empregá-la numa zona urbana, se ele empregá-la num texto escrito, se ele não souber dominar a norma padrão para situações em que ela é exigida, ok? E é aí que está o nosso dilema do dia a dia. Existem formas diferentes de se comunicar, elas são legítimas, elas são corretas, mas também existe uma norma padrão que a gente precisa aprender. E é para isso que a gente tem as nossas aulas aí de português também. Não só para isso, né? Mas é para isso também, ok? Espero ter esclarecido essa atividade. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre variedades linguísticas aqui, tá bom? Ficamos por aqui. Até semana que vem.